Em 1986, uma banda de rock nacional lançou uma música e uma das frases falava assim: temos todo o tempo do mundo. Alguém conhece? Pode projetar? Está aparecendo? Temos todo o tempo do mundo. É verdade isso? Será que é verdade? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Só que tem que começar do começo, né? Tudo tem começo. Você já reparou nisso? Tudo tem começo. A família tem começo. O dia tem um começo. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde. Quem criou o tempo? Foram os suíços com seus relógios precisos? Foram os ingleses com o seu marcar de horário preciso? Lembra que antigamente lá na estação tinha uma placa com o horário do trem? Quem pegou essa fase? Aí você olhava e falava, ainda tem 10 minutos. E passava naquela hora. Era incrível. Mania inglesa. Todo mundo sabe que a ferrovia chegou pelos ingleses aqui, né? Eu fiquei tão triste quando tiraram a plataforma, a passarela de ferro fundido em inglês, coisa maravilhosa. Aí estava lá e no dia seguinte não estava mais. Fiquei triste. Podia ter usado para poder atravessar como ponto turístico, né? Tem lá o portal turístico, podia ter usado a estação como turista. Mas tudo bem. Nós vamos entender que quem criou o tempo foi Deus. Lá em Gênesis 1,14 fala assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Deus criou o passar do tempo. E no final, Deus fala assim: e viu Deus que era bom. Então o passar do tempo era bom. Não era bom? Porque se Deus falou e viu que tudo era bom, tudo o que Ele criou, inclusive o passar do tempo. Então nós vemos hoje os dias correrem, os anos passarem. Só que, voltando à pergunta do começo, nós temos todo o tempo do mundo? Se nós pararmos para pensar, essa música que eu coloquei, só o trecho de uma frase, ela saiu em 1986. Eu tinha 15 anos. Nossa, que maravilha, 15 anos. Isso foi há 35 anos atrás. Parou para pensar? Hoje os meus ídolos da juventude do cinema estão com 60 e 70. Não consegue mais sair correndo atrás do bandido. Tem que pegar o carro, senão não alcança ele. O tempo passa, e ele continua assim. Você já parou para pensar nisso? Ele não para. Desde o momento em que Deus falou para dias e anos, ele não parou mais. E uma coisa que nós temos que entender, até os cientistas, os físicos tentam, eles chamam de flecha do tempo. Quem já viu ou atirou com arco e flecha? Ela só vai para frente. Ela nunca volta. Vocês já repararam nisso? Atirou a flecha, ela vai embora, ela vai para frente, ela não vai e volta como um bumerangue, ela só vai para frente. E aí os cientistas, os físicos, chamaram isso de flecha do tempo. O tempo só corre para frente. Quiséramos nós ter uma máquina do tempo, né? Tem no cinema isso, que volta em qualquer data. E aí nós poderíamos ter mais tempo com quem amamos. Aí nós poderíamos fazer diferente uma decisão que tomamos lá atrás, sabendo hoje a consequência dela. Mas isso não existe. Só no cinema e no livro. Então, se nós, e alguns já concordaram, nós não temos todo o tempo do mundo. Nós não temos. Nesta terra, nós não
temos. O tempo do mundo, o tempo dessa terra, nós não temos. E isso nós entendemos e aprendemos nesses 2 anos aí, né? 20 e 21. Nós vimos o tempo terminar. Nós vimos histórias terminarem. Não foi assim? Nós podemos ter pessoas de nossa casa que partiram. Nós podemos ter amigos que partiram. Nós podemos ter conhecidos que partiram. O tempo terminou para eles. O tempo deste mundo. Então não temos, essa frase pode ficar bonita na música, mas não é verdade. Nós não temos todo o tempo do mundo. E pensando bem, quiséramos ter mais 1 hora, mais 2 horas, mais um dia com quem amamos. Não é assim? Nós sempre vamos querer isso. Quando o Senhor colocou para dias e anos, o projeto não era a morte. O plano inicial de Deus não era o fim, a morte nesse mundo. Você sabia disso? Já parou para pensar? Era a eternidade. Nesse mundo mesmo, onde ele vinha visitar o homem todo final de tarde. Não era o projeto terminar. Não era o projeto chegar ao fim do tempo. Mas acontece. E isso acontece com todos, isso acontece para todos. E aí nós chegamos nesse mundo que ainda continua correndo, continua desesperado. Nós conversamos isso até naquela palavra Vida 2x. Correndo, desesperado, procurando ainda riqueza e sucesso. Não é assim? O homem continua procurando. Mesmo nós, às vezes, nos pegamos querendo mais do que temos, ser mais reconhecido, ser mais famoso. Quantos de nós, eu, você, não nos dedicamos extremamente à nossa profissão? Estudamos, fazemos cursos, nos aperfeiçoamos, mas chega um tempo que termina. Então, por que nós investimos tanto? Ih, pastor, hoje está fatalista. Não, calma que a gente vai chegar. Mas por que nós investimos tanto nisso e deixamos de lado a palavra de Deus? Deixamos de lado o tempo com Deus? Deixamos de lado uma conversa com Deus? Ah, não, eu tenho que estudar para esse teste, para essa prova. Mas esquecemos de que quem permitiu isso foi Deus. Quem nos concedeu chegar até aquela prova, ou aquele teste, ou aquela entrevista, foi Deus. E aí nós colocamos de lado o Criador de todas as coisas, porque continuamos correndo atrás do sucesso e da riqueza. Uns mais humildes, outros mais afoitos. Mas o homem quer o melhor, o conforto, o bom, o gostoso, o cheiroso, o macio. Quer ou não quer? Todo mundo quer, não se engane. Pastor também quer. Só que não é isso que interessa realmente. Não estou falando para você agora, vou parar com tudo e abandonar tudo, não quero mais saber. Não é isso, não. É colocar tudo numa boa medida. A mesma dedicação que temos com esta vida, com este mundo, ter também no mínimo para com Deus. A mesma. O mesmo tempo que passamos, quem já abriu o YouTube naquele filmes curtos, short, fica lá embaixo. Se você não tomar cuidado, você passa 24 horas fazendo assim. 24 horas. Uns você vê até o final, outros... esse aqui não gostei não vou nem terminar. Nós fazemos isso, e se não prestarmos atenção, nós passamos todos os dias. Outro dia estava com o pessoal de casa almoçando, lá em Jundiaí, e aí eu fiz assim, né? Quem não estava comendo, estava no celular. Na mesa não é para a gente conversar, para poder falar, contar, fazer piada, dar risada e estar mais junto? Estava todo mundo no celular.
Uma coisa de doido. Mas nós que conhecemos a Deus, nós que estamos conhecendo a Deus, será que temos essa mesma dedicação e esse tempo dado a Deus, Criador da nossa vida, que mantém todas as coisas funcionando e nos salva? Será que damos o mesmo tempo? Já que temos todo o tempo do mundo, mas não concordamos com essa frase mais. E aí o mundo continua buscando e continua correndo atrás, e o tempo continua passando porque ele não para. E às vezes a gente chega no que a palavra fala. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Do que adianta juntar fortuna, tesouros aqui, se o nosso tempo é curto? Alguns mais, alguns menos. Aí a palavra pergunta, o que adianta? O que adianta se perder a sua alma? E aí fica um pouco mais complicado. A palavra fala assim lá em Lucas 12, mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A gente junta e se preocupa tanto. Eu tenho um amigo que ele trabalha para poder deixar uma casa para cada filho. Ele não almoça direito, não janta direito, de tanto trabalhar porque tem que deixar uma casa para cada filho. Maravilha, que legal a ideia. Que legal. Mas não vive, não participa da família porque tem que trabalhar. Não está vendo o crescimento dos filhos, mas está preocupado em deixar alguma coisa. Outro dia, não sei aonde que eu li, que é muito interessante o homem, né? Gasta toda a sua juventude para juntar dinheiro, para desfrutar na sua idade avançada. E aí depois, quando chega na idade avançada, gasta todo o dinheiro que recolheu, porque perdeu a saúde naquela época, e gasta com o médico. Que negócio maluco é esse? Ih, pastor, hoje está fatalista mesmo. Meu Deus do céu. Aí tem um pensando aí, não devia nem ter vindo hoje. Calma que a gente não terminou ainda. É estranho. Nós somos estranhos se pararmos para pensar. Por quê? Nós não chegamos atrasados no nosso trabalho, nem devemos. Mas para fazer oração, tudo bem. Para o culto, sem problema. Nós estamos reunidos aqui para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas tudo bem. Mas se eu chegar atrasado, meu chefe me come o figo. Todo mundo já ouviu essa? É o fígado, não é o figo, tá? Meu irmão, minha irmã, e o mundo continua indo como se não tivesse, acho que é uma letra de música, como se não houvesse amanhã. Nem sei de quem que é essa, então não me lembro agora. E aí nós chegamos nisso aí, ó. Num belo dia, tudo fica escuro. Nós nem sabemos quando. Eu tive uma cliente que, andando na rua, sabe a Avenida dos Coqueiros ali? Todo mundo sabe, né? Famosa, sabe que tinham muito mais coqueiros do que tem hoje. Muito mais. E eu tive uma cliente que ela andando com a amiga, o coqueiro caiu em cima da amiga e matou ela na hora. Quando que você sai de casa pensando, será que um coqueiro vai cair na minha cabeça hoje? Isso não acontece, mas aconteceu. Ela ficou tão transtornada que ela mudou o jeito e o estilo de viver. Caiu um coqueiro, podia a 30 centímetros pegar ela. Caiu um coqueiro. Parece até coisa de filme de comédia, não é? Mas não é não. Aí ficou assim, tudo escuro. Mas eu não estou tão fatalista assim. Eu vou falar o que os anjos falaram para os pastores quando Jesus nasceu. Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo.
Nós sabemos que nesse mundo não temos todo o tempo do mundo. Nós sabemos. Só que, na misericórdia de Deus e no amor de Jesus, Ele mudou essa história. Na misericórdia do Senhor, quando Ele veio a essa terra, Ele mudou essa história. Nós não temos realmente todo o tempo do mundo nesse mundo. Mas Deus nos deu todo o tempo da eternidade. E a eternidade não tem fim, não tem como contar, porque ela não termina. Infinitamente. E aí, olha que coisa gloriosa, quando o Senhor Jesus veio a essa terra, exclusivamente para salvar. E Ele mesmo declara, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, aquilo que terminava, o tempo que passava e passa e não para, e termina, para alguns e para todos nós vai chegar esse momento, o Senhor Jesus, Ele falou assim, eu vim para cá para salvar você, para buscar você. Esse é o plano de Deus na nossa vida, buscar e salvar cada um de nós. O tempo que nós vivemos nessa terra, nós podemos desfrutar e viver bem, só que não perca mais tempo agora. Se você ama alguém, fala que ama. Liga, manda mensagem. Eu prefiro ligação, eu mando mensagem só para perguntar se eu posso ligar. Quem gosta de escrever carta aqui? Adoro escrever com a mão. Adoro. Escreva. Mostra que a pessoa que está do seu lado é importante para você. Porque pode chegar um momento que não está mais. Mostra. Fala. Vai visitar, não deixa para amanhã, assim, não, amanhã eu vou. Não, semana que vem eu vou. Domingo que vem eu posso ir também. E se formos olhar, passa 20 anos e não foi. 30 anos. Quando eu cantei aquela música em 86, eu tinha 15 anos. Lá se foram 35, como eu falei. Eu não lembro nem da metade deles. Porque, pastor, viveu uma vida louca? Não, porque a gente não presta atenção em todas as coisas no tempo. Então aproveita. E mais do que isso, tá? Apresente Jesus para essa pessoa. Apresente o Senhor, o amor de Deus, o perdão do Pai. Sabe por quê? Porque Jesus ele declarou assim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E não é dinheiro no bolso, pacote de nota. É vida completa, total, com harmonia, tranquilidade, saúde, paz, segurança, bem-estar, convivência maravilhosa. Vida abundante, é vida completa em tudo. Muita gente até usa esse versículo por causa do dinheiro, mas não é isso. Se Deus quiser te deixar milionário, Ele deixa. Ele deixa. Mas Ele veio para cá para nos salvar. Ele veio para cá com um único propósito, morrer na cruz para salvar a sua vida. Para que você tivesse tempo. E aí fala assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta, crê nisso? Então o tempo, quando nós aceitamos esse amor de Jesus, o tempo não importa mais. Sabe por quê? Porque ainda que morra, viverá. E quem está vivo não morrerá. Então o tempo não conta mais. Quem tem Jesus, o tempo não conta mais. Nós continuamos com os nossos compromissos diários, continuamos sim, mas o tempo já não pesa mais, porque tem a garantia do Senhor. Ele falou, Ele cumpre. Nessa passagem é de Lázaro, lembra de Lázaro? Estava lá uma semana morto, é isso? Glória a Deus que tem gente que conhece mais que o pastor a Bíblia, hein? Meu irmão, minha irmã, Jesus ele declara assim, olha, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, não deixe o coração ficar amargurado.
credes em Deus, crede também em mim. Isso é Jesus, tá? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Você prestou atenção nisso? Jesus, Senhor, Todo-Poderoso, por quem todas as coisas foi feita e para quem todas as coisas foi feita, falou assim: eu vou preparar lugar para você. Deus mora onde? No céu. Jesus falou assim: eu vou preparar lugar para você no céu. E quando preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu irmão, minha irmã, e você que está ouvindo na internet, de repente pela primeira vez, que está participando, que veio aqui pela primeira vez, só o Senhor Jesus pode garantir a sua morada no céu. E aí o tempo menos ainda importa, porque aí é a eternidade vivida todo dia. Menos ainda importa, porque lá não tem, no céu, não tem relógio. Os relógios suíços vão ficar por aqui. A pontualidade britânica vai ficar por aqui. Lá vai ter Deus e a glória de Deus. E olha que coisa. Então, se quem morreu viverá e quem está vivo não morrerá, nós temos que espalhar Jesus para que todos nós possamos viver novamente, eternamente juntos. Você entende isso? O tempo não conta mais. Aqui nós sofremos o passar do tempo. Eu continuo mais bonito a cada dia que passa. Tudo bem, alguns deram risada, mas eu não vi. Está de máscara. Meu irmão, minha irmã, quando você vive com Cristo, quando você vive com o Senhor, não importa o passar do tempo, porque todos que vivem com você e vivem com Cristo vão viver eternamente no céu com você, porque o Senhor vai levar todos para o céu, todos aqueles que aceitam ao Senhor e o amor do Senhor e o perdão de Deus. Eternamente viveremos juntos, então nós não vamos mais sofrer aquela destruição emocional de perder alguém. Por isso que ele fala assim: ide, prega o evangelho a toda criatura. Por isso que ele fala: vai, fala do amor e do perdão de Deus, para que todo mundo viva junto eternamente. E junto com Deus ainda. E o que a gente está fazendo? Nós estamos procurando riquezas e fortuna, sucesso e reconhecimento? É isso que nós estamos fazendo? E a palavra fala que vai ficar tudo aí. Tudo isso vai ficar, e depois gera uma briga daquelas para os herdeiros. E eu posso falar isso de cadeira. Uma vez eu tive um caso que brigava por causa de uma caixa de som. Aparelho de som vem duas. Ele estava brigando por uma. Por uma. Imagina a situação. E aí vem o arremate de todas as coisas. A perfeição de todas as coisas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse era o sonho de Deus quando Ele formou todas as coisas. A eternidade para todos nós, vivendo diariamente com Ele. Mas aí o pecado entrou e nós sabemos da destruição, não é isso que a gente vai falar hoje, porque todos nós sabemos a consequência do pecado, a gente vê aí dia a dia. Mas o Senhor Jesus resgatou tudo isso. Ele devolveu o tempo que é eterno para todo aquele que nele crê. Você tem liberdade. Eu tenho falado muito isso nos cultos que a gente faz online. Você tem a escolha. É você quem escolhe. Viver nesse tempo do mundo, que não temos todo ele, que chega no final, até relógio que marca o próprio tempo para. Não é assim? Se você não trocar bateria ou der corda, ele para, acaba.
Mas a proposta de Jesus é assim: eu vim para que você tenha vida. Vida em abundância é nessa terra aqui. Porque lá no céu não tem falta de nada. Você parou para pensar nisso? É nessa terra aqui. Lá no céu não falta nada. E não vai ter nada. E eu sou apaixonado por Apocalipse 21, que fala assim: e não haverá mais pranto, nem dor, nem choro. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Ah, é de chorar. É esse Deus aí que quer você, e você que está assistindo. Ele quer você eternamente com Ele. E Deus devolveu o tempo que é eterno do lado dEle. Você, eu, nós só precisamos escolher isso e precisamos cultivar isso todo dia e todo momento, toda hora. Podemos, eu repito, continuar trabalhando, estudando, claro que podemos, isso é maravilhoso, mas não deixe isso como o centro da sua vida. O centro da nossa vida é o Senhor, porque é dele que vem a vida. Entenda isso e coloque isso. Mudou, não sou mais fatalista, já sou animado. Glória a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, quando a gente pensa que o mundo está aí de cabeça para baixo porque o pecado chegou a esse mundo, e Deus tem a oportunidade e a chance dada para nós de vivermos uma outra história. Deus, Ele muda toda e qualquer história. Muda. Tem campanhas que falam assim: mude o cativeiro para a vitória. Você já ouviu essa? Já viu em algum lugar essa? O detalhe é que é verdade. Deus, Ele muda toda a história. Só depende da nossa escolha. A bênção depende da nossa escolha. O viver eternamente depende da nossa escolha. O ter o nosso ente querido eternamente conosco depende da nossa escolha. Como assim, pastor? Nós vamos salvar ele? Não. Falando do amor de Deus, do perdão do Senhor, ele recebe salvação. E aí ele decide e vai morar com a gente eternamente. Isso é garantia de Deus, não é minha. É garantia da palavra do Senhor. Não sou eu que falo. Você crê no que o Senhor fala? E você que porventura está entrando em contato agora pela primeira vez com o Senhor, pense e decida o que você quer. Pense. Porque Deus, Ele garante a palavra dEle. Ele garante o que Ele fala. Ele garante. E a gente pode desfrutar disso com uma simples escolha. Assim, ó, Senhor, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador. Só isso? Só isso. Só isso. Olha que coisa gloriosa. Eu não preciso virar cambote, pular, virar estrela. Eu não me atrevo a fazer isso. Quem já subiu em árvore aqui? Aham, eu também, porque eu tinha uma em frente de casa quando criança. Mas a maioria não subiu, pelo que eu vi. É fantástico. Hoje eu não faço mais, porque afinal de contas são 35 anos passados dessa música. Mas o tempo de Deus é a eternidade, viu? Eternidade. E viver com Deus Todo-Poderoso, que vai ser a nossa luz, nem energia elétrica vamos precisar. Isso é glorioso. E Ele quer você com Ele. E Ele quer você e sua família com Ele. Você e seus amigos com Ele. Qual vai ser a sua escolha hoje? Qual vai ser a sua escolha a partir do culto terminado? Olha aí, até o culto termina. Tudo tem fim. Só para Deus a eternidade que não.